Você pode continuar como está, ou pode testar isso por 30 dias. 30 dias. É tudo o que separa você da mudança. Mas atenção, só os disciplinados vão até o fim. Você acha que precisa de motivação para agir, mas isso é uma mentira, vendida por quem nunca terminou o que começou. Motivação é emoção. Ela vem e vai. É como esperar o sol nascer para sair da cama. Quem depende dela vive preso num ciclo. Anima, começa, cansa, desiste. Anima de novo, começa outra coisa. Cansa de novo e desiste outra vez. Você já fez isso. Quantas vezes? Agora, anota isso. Não é motivação que constrói. É disciplina. Disciplina é o que faz você levantar mesmo sem vontade. É o que te empurra quando o corpo pede cama. É o que te salva quando a mente começa a negociar com a preguiça. A preguiça não é descanso. É o esconderijo da sua frustração. Ela aparece quando você foge do que precisa fazer. E quanto mais você alimenta a preguiça, mais ela te domina. Sabe aquele só mais 5 minutinhos? É ela. Sabe o vou fazer isso depois? É ela também. A preguiça sempre vem fantasiada de justificativa, mas você não precisa aceitá-la. Você pode treinar sua mente para resistir. Pode fortalecer seu foco como um músculo. Pode se tornar imune. Todo dia, ao acordar, você tem duas opções: se render ao conforto ou se tornar mais forte. Cada escolha pequena, levantar da cama sem enrolar, tomar banho gelado, resistir ao celular pela manhã, você está enviando um sinal ao seu cérebro. Eu estou no controle, não a preguiça. E o cérebro aprende, ele se adapta, ele te segue. Mas primeiro, você precisa liderar. A preguiça parece inofensiva, mas ela é silenciosa, sorrateira e destrói sonhos com suavidade. Ela não grita, ela sussurra. Depois, você faz. Só hoje não, você merece descansar. E você acredita, porque é confortável, porque é mais fácil. Mais fácil não constrói futuro. Conforto demais mata a sua evolução. Você quer vencer na vida? Então entenda. Isso! A vitória não está nos grandes momentos de glória. Ela está no que você faz quando ninguém está vendo. No que você faz quando não tem ninguém te cobrando. No que você faz quando tudo em você grita para parar. E mesmo assim, você continua. Porque vencer a preguiça é sobre isso. É sobre ter um porquê maior do que qualquer desculpa. É sobre não se trair nos bastidores. É sobre ter palavra com você mesmo. Imagine daqui a 30 dias você olhando para trás e vendo que foi até o fim. Que não cedeu. Que mesmo com sono, mesmo com preguiça, mesmo sem ninguém te aplaudindo, você continuou. Agora imagina o contrário. Olhar para trás e perceber que desistiu no dia 5, no dia 12, que jogou fora a chance de provar para si mesmo que consegue. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser constante. Você não precisa ter vontade todos os dias. Precisa ter decisão. Disciplina não é ausência de cansaço. É agir apesar do cansaço. É honrar o compromisso com a sua própria evolução. E sabe o que acontece quando você escolhe a disciplina por tempo suficiente? Ela vira parte de você. O que antes era esforço vira rotina. O que antes parecia sacrifício vira liberdade. Porque agora você não depende de vontade. Você se move por decisão, por clareza, por propósito. A preguiça custa caro. E o preço não é só o tempo perdido. O preço é a sua autoestima. Cada vez que você promete algo e não cumpre, você se enfraquece por dentro. Começa a duvidar de si mesmo. Começa a acreditar que não é capaz, que sempre desiste, que nunca termina nada. Isso destrói mais que qualquer crítica externa, porque no fundo, você sabe o que deveria estar fazendo. A parte mais dolorosa não é quando os outros duvidam de você. É quando você mesmo começa a duvidar. Quando você se olha no espelho e vê potencial desperdiçado. Sonhos adiados. Planos inacabados. E tudo isso por causa de uma escolha diária. Obedecer ou enfrentar a preguiça. Mas escuta com atenção. Não é tarde. Você pode mudar essa narrativa. O que passou, passou.
O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Hoje ainda é o primeiro dia do resto da sua vida. E o poder de virar essa chave está aí com você. Comece pequeno. Mas comece. Acorde um pouco mais cedo. Organize sua manhã. Não encoste no celular antes de concluir uma tarefa importante. Beba água. Arrume a cama. Saia da cama quando o despertador tocar. Essas pequenas vitórias vão te devolvendo a confiança. Cada uma delas é um passo para longe da versão acomodada de você, e mais perto da sua versão disciplinada, firme, inabalável. Você não precisa esperar segunda-feira, nem o começo do mês. A mudança começa no momento em que você decide que chega. Chega de se sabotar. Chega de se esconder atrás da preguiça. Chega de adiar o que você sabe que vai transformar sua vida. A verdade é dura, mas liberta. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai aparecer na sua porta com um plano milagroso. Ninguém vai carregar seus pesos por você. Ou você toma o controle da sua vida agora, ou continua sendo refém da preguiça, das desculpas e da autossabotagem. Você acha que o mundo é injusto? Pode até ser. Mas sabe o que é mais injusto? Você trair seus próprios sonhos por preguiça. Porque o mundo lá fora pode ser difícil, mas se você tiver disciplina, ele não te derruba. O problema é quando a guerra começa dentro de você. Você não precisa competir com ninguém. Só precisa vencer a versão preguiçosa de si mesmo. E ela aparece todo dia. No despertador que toca e você ignora. Na comida que você sabe que não deveria comer. Nos vídeos que você assiste enquanto a vida real espera ser vivida. A cada momento, a vida te dá uma escolha: ceder ou crescer. E olha só, crescer dói. Dói levantar cedo. Dói dizer não pro que te dá prazer momentâneo. Dói sair do automático, mas é uma dor que te constrói, que te eleva, que te transforma. Já a preguiça também dói, só que de outro jeito. Ela dói silenciosamente. Te faz perder tempo, perder respeito por si mesmo, perder energia vital. E no fim, essa dor é ainda pior, porque é a dor do arrependimento. Você precisa decidir qual dor quer sentir, a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Uma fortalece, a outra destrói. E sim, a escolha é sua. Sempre foi. Imagine a sua vida com disciplina. Visualize de verdade. Acordando cedo, mente clara, corpo ativo, energia lá no alto. As tarefas que antes pareciam impossíveis agora fazem parte da sua rotina. O que antes te paralisava, agora é só mais um desafio superado. Você começa a andar com outro tipo de postura, outra presença, outro brilho nos olhos. As pessoas notam, mas mais importante que isso, você se nota, começa a se respeitar, porque sabe o que está construindo, porque se orgulha do que tem feito, porque sabe o quanto está se esforçando, mesmo quando ninguém vê. E essa sensação de estar no controle da sua própria vida, não tem preço. Você vai dormir com a cabeça tranquila, porque sabe que deu o seu melhor, sabe que não se traiu, sabe que a cada dia está mais perto da vida que sempre quis, e não porque alguém te deu, mas porque você mereceu. Agora volta para a realidade. Onde você está agora? Como tem vivido seus dias? Quantas vezes já prometeu começar e não começou? Quantas vezes disse, segunda eu mudo, e a segunda passou, e nada mudou? Seja sincero, porque é só com sinceridade que começa a mudança real. Você não precisa de um ano novo, de uma segunda-feira, de um curso milagroso. Você só precisa de uma decisão firme, hoje, aqui, agora. Porque se não for agora, quando vai ser? A preguiça nunca vai sumir completamente. Mas você pode decidir não alimentá-la. Você pode deixá-la gritar e ainda assim fazer o que precisa ser feito. Isso é força. Isso é maturidade. Isso é o que diferencia os que sonham dos que realizam. Você não precisa acertar todos os dias. Vai ter dia que você vai falhar. Vai ter dia que o desânimo vai ser mais forte. E tudo bem. O que importa é que você volte. A disciplina não exige perfeição. Exige presença. Exige escolha. E, principalmente, exige retorno.
Cada vez que você cai e volta, você está criando raiz. Está mostrando que está comprometido com algo maior que o seu conforto. Pessoas bem-sucedidas não são as mais talentosas, nem as que sempre acertam. São aquelas que fazem o que precisa ser feito mesmo quando não estão com vontade. A diferença entre quem fica parado e quem avança é essa. Um espera motivação. O outro age com disciplina. Você acha que grandes líderes acordam todos os dias empolgados? Claro que não. Mas eles vão mesmo assim. Estão comprometidos com um propósito maior. Eles sabem que o conforto é passageiro, mas a construção é eterna. Você precisa desenvolver essa mentalidade. A de fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que pareça pequeno, mesmo que seja só por hoje. E quando você começa a agir assim, o jogo muda. Porque você para de depender de fatores externos. Você para de esperar o momento ideal. E começa a criar esse momento. Com o que tem, do jeito que dá. E aos poucos, você vai se tornando inimigo da preguiça. Ela aparece, mas não te domina mais. Você reconhece, respira fundo e segue firme. Um passo de cada vez. E aí, quando menos espera, você olha para trás e percebe. Não é mais a mesma pessoa. A preguiça ainda tenta falar, mas agora quem comanda é você. Quando você vence a preguiça, não é só sua vida que muda. O seu exemplo muda vidas ao redor. As pessoas começam a notar que tem algo diferente em você, que você anda com mais clareza, que você fala com mais firmeza, que você tem um foco que elas não têm. E sabe o que acontece? Elas começam a se inspirar, sem você falar nada, só pelo jeito que você vive. Disciplina é contagiosa. Assim como a preguiça, também é. Se você vive cercado de gente que reclama, procrastina e se acomoda, em algum momento você vai começar a achar que isso é normal. Mas quando você se torna a referência, o ponto fora da curva, você puxa outros para cima. Você se torna um canal de transformação. E nem precisa ser famoso. Nem precisa ter milhares de seguidores. A sua mudança silenciosa já tem poder. Talvez alguém da sua casa esteja observando. Talvez um amigo esteja em silêncio, admirando sua constância. Talvez alguém que te viu desistir tantas vezes esteja agora torcendo para você conseguir. O que você faz em silêncio hoje pode ecoar na vida de alguém amanhã. Por isso, a disciplina não é só sobre acordar cedo ou cumprir metas. É sobre construir algo com propósito. É sobre não desperdiçar o tempo que você recebeu. É sobre mostrar, com atitudes, que é possível vencer o cansaço, o tédio, a zona de conforto. Porque milhares já fizeram. E você também pode, mas só se começar, só se decidir. Só se parar de esperar um cenário ideal e entender que o cenário perfeito nunca vai existir. O momento é agora. O chamado é hoje. A transformação começa com uma escolha. Uma escolha simples: levantar e fazer, mesmo sem vontade. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, mas eu já tentei antes e não consegui. E é verdade. Você tentou sim. Mas sabe por que não funcionou? Porque talvez você tenha tentado com base na emoção, na empolgação, na vontade de mudar tudo de uma vez. Só que disciplina não nasce da empolgação. Ela nasce do compromisso. Você não precisa mudar tudo hoje. Você só precisa mudar a sua decisão e mantê-la todos os dias, mesmo que por pequenos passos. Acredite, um passo consistente vale mais do que 10 corridas que param no meio. E se você sente que falhou antes, ótimo. Sinal de que você está tentando. Sinal de que ainda acredita que pode ser diferente. E pode. Deus não te criou para viver uma vida medíocre, dominado por preguiça, culpa e arrependimento. Ele te deu mente, corpo, alma e propósito. Mas você precisa escolher usar. A sua transformação não começa quando as circunstâncias mudam. Ela começa quando a sua mente muda. Quando você se olha no espelho e decide: chega, eu sou maior que isso. Eu fui feito para mais. Essa decisão muda tudo, porque a sua identidade muda. E quando a identidade muda, o comportamento muda.
E quando o comportamento muda, o destino muda. Você não está lutando só contra a preguiça. Está lutando contra o padrão que te impede de ser quem você foi criado para ser. Está lutando por algo maior. Pela sua paz, pelo seu legado, pela sua vida. Lembra da introdução? 30 dias. Só 30. Parece pouco, mas é o suficiente para mudar sua rota. Se você levar a sério, não como um desafio da moda, mas como um voto interno, esses 30 dias vão te surpreender. Porque algo começa a acontecer quando você para de negociar com a sua mente. Quando você para de dar ouvidos para a voz que diz só mais 5 minutos e começa a ouvir a voz que diz você nasceu para mais. Não se trata de força de vontade. Trata-se de visão. Quando você tem uma visão clara de onde quer chegar, você para de se distrair com o que não leva até lá. Você começa a cortar excessos, a dizer não para coisas que antes pareciam inofensivas. Você começa a andar mais leve, mais firme, mais consciente. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? É que com o tempo, o que era pesado vira hábito. O que era sacrifício vira rotina. E o que antes era sofrimento se torna parte do seu novo eu. A disciplina se torna natural, porque você passou pela dor inicial. Você venceu o seu eu antigo. E nasceu de novo, mais forte. Não espere motivação para começar. Comece sem ela. E ela virá. Porque quando você começa a agir, o seu corpo entende, a sua mente se alinha e a sua alma desperta. Você não está apenas se disciplinando, você está se libertando. Libertando-se da inércia, da procrastinação, da culpa. Você está deixando para trás a versão que apenas sobrevive e assumindo a versão que vive com intenção. Agora é com você. Você pode assistir esse vídeo e seguir a vida como está. Ou você pode colocar em prática, por 30 dias, um dia de cada vez, mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo com medo de falhar. Porque o que transforma não é a emoção de um vídeo, é a ação que você toma depois dele. A vida que você quer não vai se construir sozinha. Ela depende da sua constância, da sua resistência, da sua decisão diária de não negociar com a preguiça. E eu sei, vai ter dia difícil. Vai ter dia que você vai querer desistir. Mas é justamente nesses dias que você mais cresce. Porque não é sobre fazer quando é fácil. É sobre fazer quando tudo em você quer parar. É aí que nasce a verdadeira força, a verdadeira disciplina, a verdadeira transformação. Você já sabe o que precisa fazer. Agora é hora de agir, de provar para si mesmo que você consegue, de mostrar para sua mente quem manda. Comente aqui embaixo a palavra disciplina, se você vai tentar, e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de mudança. Nos vemos amanhã, no próximo passo da sua transformação.